Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso completo de gramática aqui do canal. Eu sou Valdson Amorim, professor de língua portuguesa, e nesta aula vamos falar sobre o processo de formação das palavras. Esta aula sobre o processo de formação das palavras nós vamos dividir em duas partes. Numa primeira parte, vamos falar sobre o processo de formação das palavras por derivação. E na segunda aula, na segunda parte, falaremos sobre o processo de formação das palavras por composição. Antes, porém, de começarmos a falar sobre a derivação, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para se inscrever agora. Aqui no YouTube, como eu sempre falo, a inscrição é gratuita. Dito isso, vamos aqui para a tela ver como funciona o processo de formação das palavras por derivação. Na língua portuguesa, as palavras se classificam em primitivas e derivadas. As palavras primitivas são aquelas que não provêm de outras palavras da língua, como, por exemplo, a palavra casa, pedra e flor. Já as palavras derivadas são aquelas que sim, que provêm de outras palavras da língua portuguesa, como casebre, pedreira e florzinha. Veja que casebre é uma palavra derivada de casa, pedreira derivada de pedra e florzinha derivada de flor. Muito bem. Quando é que se dá a formação das palavras por derivação na língua portuguesa? Bem, a derivação se dá quando, a partir de uma palavra primitiva, obtemos novas palavras, que são as palavras chamadas de palavras derivadas. Por exemplo, temos aqui escolar, é uma palavra derivada de escola, anoitecer, derivada de noite, feirante, derivada de feira, e livraria, derivada de livro. Pessoal, o processo de derivação se subdivide em 5 tipos. Quais são esses tipos? Derivação prefixal, também chamado de prefixação. Derivação sufixal, também chamado de sufixação. Derivação parasintética, também conhecido como parassíntese. Derivação regressiva e derivação imprópria. Nós vamos ver detalhadamente cada um desses processos, cada uma dessas subdivisões do processo de formação de palavras por derivação. E vamos começar pela derivação prefixal. O nome já é bem indicativo do que nós vamos falar aqui. A derivação prefixal resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva que tem o seu significado alterado. Por exemplo, veja, nós temos aqui a palavra por, que é um verbo, temos o verbo por, e a esse verbo nós acrescentamos o prefixo re. A partir do acréscimo desse prefixo, formamos a palavra repor. Veja que repor é uma palavra formada pelo processo de derivação prefixal, quando eu coloco um prefixo à palavra primitiva. Assim temos também a palavra dispor, a palavra compor, a palavra contrapor, a palavra indispor e a palavra recompor. Todas essas palavras são palavras derivadas porque elas se formaram a partir de outra palavra. E o processo de formação delas é chamado de derivação prefixal porque elas resultaram do acréscimo de um prefixo à palavra primitiva. Vamos ver aqui mais uns exemplos de palavras distintas. Olha, temos aí desocupar. À palavra ocupar foi acrescentado o prefixo des. Imposição, antemão, bisneto, autoavaliação e antidemocrático. À palavra democrático colocou-se o prefixo anti e formamos antidemocrático. Portanto, todas essas palavras são palavras derivadas pelo processo de derivação prefixal. Muito bem, vamos ver agora um segundo processo de formação de palavras chamado de derivação sufixal. A derivação sufixal resulta do acréscimo de um sufixo à palavra primitiva, que pode, primeiro, sofrer alteração de significado e, segundo, mudar de classe gramatical. Essa ação de colocar um sufixo numa palavra primitiva para que daí se tenha uma palavra derivada pode gerar essas duas modificações, esses dois resultados. Que a palavra sofra uma alteração de significado ou que ela mude de classe gramatical. Vamos tomar aqui a palavra unhada. A palavra unhada é derivada de unha. A essa palavra primitiva unha acrescentou-se o sufixo da, e daí resultou a palavra unhada. Nesse caso, houve
modificação do significado dela. Veja que unha é um substantivo e remete, esse nome remete a uma parte do corpo, a um órgão do corpo humano, unha. Quando você acrescenta o sufixo da, essa palavra unhada, ela tem um significado diferente, remete já a uma, vamos dizer, um arranhão, a uma lesão, a uma ação do ser humano. Olha, o sufixo da traz a ideia de golpe, ataque feito com a unha. Então veja que a palavra unhada, que é derivada de unha, a partir do momento em que se acrescentou o sufixo da, houve ali uma modificação de significado. Um outro efeito, digamos, que pode surgir a partir desse acréscimo do sufixo é que a palavra mude de classe gramatical. Então nós temos aqui doação. Veja que doa é do verbo doar. Quando eu acrescento o sufixo são, eu transformo essa palavra em doação. O que era um verbo doar, passou a ser um substantivo, porque doação é um substantivo na língua portuguesa. Vamos ver aqui alguns outros exemplos de palavras formadas pelo processo de derivação sufixal. Temos aí a palavra rapidamente. Veja que rápido é um adjetivo. Quando eu acrescento a ela o sufixo mente, ela se transforma no advérbio. Então houve ali uma mudança de classe gramatical. Depois, beleza. Belo é adjetivo. Quando eu acrescento o sufixo eza, tem ali o resultado desse acréscimo é a palavra beleza, que é um substantivo. Depois, lealdade. Depois temos luterano, canalizar e tristeza. Todas essas palavras são palavras formadas pelo processo de derivação sufixal. Vamos ver agora como é que se dá o processo de formação de palavras por derivação parasintética. Olha, essa derivação parasintética também é conhecida como parassíntese. E a parassíntese ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. E aí nós temos as palavras, olha, entardecer. Repare que nós temos a palavra primitiva tarde. A essa palavra eu acrescento em e depois ecer. Em é um prefixo e ecer sufixo. Desse acréscimo surgiu a palavra entardecer. A palavra entardecer é uma palavra formada pelo processo de derivação parasintética. Outros exemplos temos aqui. Envelhecer, veja que eu tenho velho, coloquei em e ecer, virou envelhecer. Depois emagrecer, apoderar, anoitecer, esfarelar e abençoar. Todas essas palavras são formadas pelo processo de derivação parasintética. Agora, veja aqui uma observação importante. Para que haja parassíntese, é necessário, é obrigatório, é indispensável que tanto o prefixo quanto o sufixo tenham se agregado simultaneamente ao radical. Vamos ver o que eu quero dizer com isso. Olha, na palavra entristecer, eu tenho a palavra triste e coloco o prefixo em. Aí fica entriste. Eu tenho aí uma palavra que tenha um sentido? Não. Se eu colocar só o prefixo, eu não resolvo nenhum problema aí de formação de palavra. E na hipótese de eu colocar apenas o sufixo ser, eu tenho tristecer. Essa palavra tristecer existe na língua portuguesa? Não existe. Então, aí, para que eu forme uma palavra a partir da palavra triste, utilizando essas estruturas prefixo e sufixo, eu preciso simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, colocar os dois na palavra, para ficar entristecer. Aí há parassíntese. Do contrário, não haveria. Depois temos abençoar. Veja que se eu coloco só o prefixo, aí a palavra bênção, né? Se eu coloco só o prefixo, fica abenço. Essa palavra existe? Não. Então eu preciso colocar também um sufixo para ficar abençoar. Agora, na hipótese de eu ter colocado apenas o sufixo, retiro o a, fica bençoar. Existe a palavra abençoar? Não. Aí há parassíntese. Do contrário, não haveria. Vamos ver aqui um terceiro exemplo. Olha, temos aí a palavra infelizmente, um caso em que não há parassíntese. Se eu tomo a palavra feliz e a ela eu acrescento apenas o prefixo in, eu tenho aí a palavra infeliz. Infeliz existe na língua portuguesa? Essa palavra infeliz tem sentido? Existe. Para que eu forme a partir da palavra feliz
uma outra palavra com sentido, nesse caso, basta eu colocar o prefixo. Não tenho necessidade do sufixo. Se eu não preciso colocar o sufixo, então aí não há processo de formação de palavra por derivação parasintética. Porque para que haja esse processo, para que haja parassíntese, é obrigatório que eu precise colocar tanto o prefixo quanto o sufixo. Na palavra feliz eu coloco o prefixo in, eu tenho ali como resultado a palavra infeliz. Essa palavra existe. Da mesma forma, veja, se eu excluo da palavra esse prefixo in e coloco apenas o sufixo mente, eu teria a palavra felizmente. A palavra felizmente existe? Ela tem sentido? Ela é uma palavra que expressa algo na língua portuguesa? Claro que sim, ela existe. Mais uma prova de que eu não preciso das duas estruturas para formar uma palavra a partir do termo feliz. Então, nesses casos, não há parassíntese. Vamos aqui a um quarto tipo de formação de palavras, que é a derivação, aliás, um quarto tipo de derivação, né, que se chama derivação regressiva. A derivação regressiva ocorre quando da redução da palavra primitiva. Eu tenho a palavra primitiva e eu retiro dela uma parte e, a partir dessa redução, eu tenho uma nova palavra. Vamos ver aqui, ó. É quando se retira a parte final dela, quer dizer, da palavra primitiva, obtendo-se, por essa redução, uma palavra derivada. Esse processo ele é muito comum na formação de substantivos a partir de verbos. Eu tenho um verbo, retiro dele uma parte e justamente essa retirada, esse processo de retirar uma parte, gera uma palavra distinta, no caso, um substantivo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, temos o verbo buscar. Se eu retirar o R, eu tenho o substantivo busca, uma palavra derivada de buscar. Apelar, tiro o R, fica apelo, que é derivado de apelar. Depois perder, veja que de perder eu obtenho perda, de debater eu obtenho debate, de ajudar eu obtenho ajuda, e de botequim eu obtenho a palavra boteco. Basta eu retirar uma parte da palavra primitiva e o resultado é uma palavra derivada, pelo processo de derivação regressiva. Agora uma observação aqui, ó. Os substantivos formados a partir de verbos são chamados ou conhecidos como substantivos deverbais e sempre indicam o nome de alguma ação. Veja, por exemplo, aqui, ó, debate e corte. Debate é uma ação, é a ação de debater. É um substantivo derivado do verbo debater. Depois corte. Corte é uma ação, a ação de cortar. Veja, é derivado do verbo cortar. Esses substantivos são conhecidos como substantivos deverbais. Depois tenho venda, que é uma ação. Depois tenho resgate, também é uma ação. Choro e saque. Vamos ver agora um quinto tipo de derivação, que é o que nós chamamos de derivação imprópria. Olha, a derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. Quer dizer, eu tenho uma palavra e essa palavra, sem sofrer qualquer alteração, ela muda. Digamos que ela era um adjetivo, passou a ser um substantivo, ou era um verbo, passou a ser uma preposição. É isso que significa que uma palavra, sem sofrer acréscimo, muda de classe gramatical. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui uma frase, uma oração. O político não falou sério na reunião. A palavra sério na língua portuguesa, ela pertence a que classe? A classe dos adjetivos. Quando eu digo o professor é muito sério, sério expressa uma característica, uma qualidade desse ser, no caso o professor. Então sério é um adjetivo. Neste caso, a palavra sério, que em geral é adjetivo, ela assumiu a função de um advérbio. Um advérbio de modo. Por quê? Porque está indicando o modo como o político não falou na reunião. Outro exemplo. Não aceito um não como resposta. Não é advérbio de negação. Ao ser colocado antes da palavra não esse artigo indefinido o artigo indefinido, tanto o indefinido quanto o definido na língua portuguesa, eles têm o poder de substantivar qualquer palavra que eles antecedam. Antecede a palavra não, que em geral é advérbio de negação, ele tem o poder de substantivar esse advérbio, que neste contexto passa a assumir a função de substantivo. Esse não é um advérbio substantivado. Vamos ver aqui um último exemplo. Olha, o andar da modelo é muito elegante. A palavra andar na língua portuguesa é um verbo. Eu ando, tu andas, ele anda, etc. Veja que
antes do verbo andar foi colocado o artigo definido. Eu acabo de falar que os artigos eles têm o poder de substantivar qualquer palavra na língua portuguesa. Sendo assim, andar, que é um verbo, foi substantivado pelo artigo definido o. Portanto, esse andar dessa frase é uma palavra substantivada, ou seja, é um verbo que nesse contexto assume o papel de substantivo. Agora repare, quando eu digo que o artigo ele tem o poder de substantivar qualquer palavra, não significa que, por exemplo, o verbo andar, agora ele não é mais verbo, ele é um substantivo, ele virou um substantivo, não. Andar continua sendo verbo. Neste contexto, ele assume o papel de substantivo. Ele funciona como substantivo, porque ele foi substantivado. Mas não caberia, por exemplo, dizer, nossa, andar aqui é substantivo. Ele não é substantivo. Ele é verbo, mas ele está substantivado em razão da colocação do artigo definido que o antecedeu. Muito bem, pessoal. Sobre o processo de formação das palavras por derivação, essas são as informações mais importantes. É bom lembrar que esta aula vai ficar aqui no canal disponível para que você acesse quantas vezes você quiser. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre como é que foi o processo de formação de determinada palavra, acesse o nosso canal e assista a nossa aula novamente. Se você achou importante esse conteúdo para os seus estudos, curta o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para que eles também tenham acesso a esse material gratuito. Muito obrigado por sua atenção, um forte abraço e até a próxima aula.